Faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você e bem neném tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. O Brasil vai parar para assistir a maior revisão pro Enem 2023. Sabe por quê? Vem aí a reta final do ProEnem. São 3 semanas com mais de 100 horas de aulas. Teremos muitas dicas, revisões, exercícios, premiações e, claro, né, tudo aquilo que realmente cai na prova do Enem. Vem comigo e se liga só no que a nossa equipe vai fazer. Do dia 23 ao dia 27 de outubro, teremos o evento Você Decide. Uma semana de revisão que você escolhe o que você quer revisar. É isso aí, Carol. E mais, nas semanas de véspera você vai ter conteúdo de todas as disciplinas. Uma super revisão para chegar preparado no domingo. E não acabou mesmo, Leandro. Na véspera da prova, acontece o nosso famosíssimo aulão de véspera. O aulão onde os professores do ProEnem se reúnem para dar muita revisão, muita dica. E é claro, é um evento também com muita diversão. É imperdível, hein? E olha, Camila, não para por aí, viu? Depois da prova, a gente te aguarda no gabarito do ProEnem. Vamos corrigir a prova e simular aquele notão com TRI. E tudo isso de graça no YouTube. E o melhor, você ainda concorre a uma viagem com tudo pago para você descansar nas férias após a prova. Porque você não é de ferro, né? Vai ficar de fora dessa? Então vem comigo, se inscreve aí. Vai ficar de fora dessa, pô? Vai ficar de fora dessa? Então vem comigo, se inscreve aí. Ah, papai garoto propaganda, né? Tá ligado, né? Pessoal acha que eu sou o cantor da música. Eu não sou eu que canto não, gente. Parece, né? Parece eu que fico atrás ali dublando, parece que eu que tô cantando mesmo. Mas não sou eu, desculpa aí, né? Olha lá, você além de cantor é bom ator, Osmar Filho. Osmar, obrigado, tá? Mas eu não sou cantor não, cara, nem ator. Eu só sou professor mesmo de física. A gente aqui faz um pouquinho de cada coisa, mas é tudo amador, né? A parada aqui é a física, e física não. Física eu sei um pouquinho, né? E vamos falar de espelhos e lentes hoje. Só que hoje é a parte matemática dos espelhos e das lentes. Lembra que na última aula a gente comentou um pouco sobre as imagens, sobre os raios, uma parte mais qualitativa, né? Hoje a gente vai fazer umas continhas. Então hoje a ideia é calcular a posição da imagem, a posição do objeto e tal, né? Que pode ser que apareça, tá no programa do Enem, pode ser que apareça na prova, entendeu? Apesar do Enem procurar um pouco mais, quando o assunto é ótica, procurar um pouco mais aquelas questões teóricas, não custa nada a gente dar uma olhada e ver como é que é aí, como é que seria, né, pra gente calcular essas imagens, porque se aparecer, você acerta. Show de bola? Quem canta é o Gabriel Pensador, a Deidiane Barros. Gabriel Pensador sumiu, né? Pô, eu gostava do Gabriel Pensador, cara. Ó, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a equação de Gauss. Grande Gauss. Você sabe da história do Gauss? O Gauss, ele, aos 7 anos, ele deduziu a fórmula da PA,
da progressão aritmética. Aos 7 anos. O professor pediu para eles, deixa eu contar essa história aqui só para contextualizar quem é Gauss para vocês. O professor pediu aos alunos, falou assim, ó, galera, hoje vocês vão ter que somar de 1 até 100. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Imagina, mais 75, mais 76, mais 89, mais 90. Imagina, as crianças tudo de 7 anos, somando isso. E aí o professor pensou o quê? Pô, vou ficar um tempão aqui, né, tranquilão. Dei um trabalhinho pra galera e vou ficar aqui de bobeira. Só que ele não contava que um de seus alunos era quem? Quem? O menino Gauss. E aí o Gauss, ele pensou no seguinte, olha só. Ele pensou assim, caraca, se eu tenho que somar até 100, pensa só. Ele observou e viu que se ele somasse as extremidades, diretor, por exemplo, ó, se ele pegasse o primeiro com o último, a soma dava 101. Se ele pegasse o segundo com o penúltimo, a soma dava 101. Se ele pegasse o terceiro com o antepenúltimo, a soma dava 101. Até lá no meio, se você pegar os dois do meio, o 50 e o 51, a soma dá 101. Então o Gauss percebeu que de 1 até 100, você tinha 50 pares, cuja soma dava 101. Aí ele multiplicou 101 vezes 50. E achou a resposta. E aí o professor, o que você fez? E aí ele foi, não, eu pensei assim, sim. E isso, olha só, tu nunca mais vai esquecer, hein? O Glaucio vai me agradecer depois, ó. Tu nunca mais vai esquecer, lá na aula dele, ó, a soma de uma PA. Como é que é a soma de uma PA? Você pega A1 mais AN, que é o primeiro e o último termo, e multiplica por n sobre 2, ou seja, pelo número de pares. Você pega o primeiro e o último, soma, e multiplica pelo número de pares que você forma. Ou seja, ele aos 7 anos deduziu qual é a fórmula da soma de uma PA, que é essa aqui. Que eu nunca mais esqueci depois que eu escutei essa história. Né? Você vê que ele, de fato, fez ali na hora, na raça. Esse é o menino Gauss. Qual o QI do Gauss? Não sei, mas o Gauss era brabo. O que ele estava fazendo com 7 anos? O que ele estava fazendo com 7 anos? Eu devia estar comendo meleca com 7 anos. Comendo terra. Comendo terra, isso aí. E o moleque estava deduzindo a fórmula de uma PA. Muito bom. Mas vamos lá, pessoal. A gente vai ver aqui, hoje, essa equação de Gauss para a gente calcular, né, as imagens. As imagens que são formadas aí num espelho esférico ou numa lente, tá? A equação de Gauss vai servir tanto para o espelho quanto para a lente. Tá aqui, ó. Então você tem os elementos do espelho, né? O vértice, o foco e o centro de curvatura. E no caso da lente você tem o centro óptico, o foco e o ponto antiprincipal. Que no caso das lentes, você tem dos dois lados aqui, ó, o foco e o ponto antiprincipal. Certo? Tanto nos espelhos quanto nas lentes, essa distância aqui é o dobro da distância focal. Então, se o foco tem 10 centímetros, aqui tem 20. O centro de curvatura é o dobro do foco e aqui o ponto antiprincipal também é o dobro do foco. Tá certo? O que pode confundir um pouco? Ó, cuidado. Esse ponto que pertence ao espelho é o vértice. No caso das lentes, esse ponto aqui é o centro óptico, tá? Lá é o centro de curvatura, aqui é o centro óptico. Então o centro óptico está para a lente como o vértice está para o espelho. Beleza? Aí vamos supor que você colocou lá, sei lá, um objeto. Você coloca o objeto aqui. Né? E aí você coloca o objeto aqui também. Perfeito? Esse objeto vai ter uma imagem. No caso do espelho, a luz vai bater no espelho, vai refletir, vai formar a imagem dele aqui, ó. É uma imagem invertida, real e menor.
No caso da lente, como o objeto também está na mesma posição, ele vai formar a mesma imagem entre o foco e o dobro do foco. Só que no caso da lente, né, a luz não vai bater e voltar, a imagem não vai estar aqui. A lente é um pedaço de vidro, né, em que a luz atravessa, a luz refrata. No espelho, a luz reflete. Na lente, a luz refrata. Então a luz vai refratar, vai sofrer um desvio e essa imagem vai se formar aqui, ó. Tá ali a imagem. Mas veja, aqui na mesma posição, ela vai se formar entre o foco e o dobro do foco. Igual aqui, entre o foco e o dobro do foco. Perfeito? Essa distância é a mesma que essa. Mesma distância. A diferença é que no espelho a luz reflete, né? Na lente ela refrata. Então eu tenho aqui, ó, alguns fatores importantes. Alguns elementos importantes. Primeiro, a distância do objeto até o espelho. A distância do objeto até o espelho a gente vai chamar de P. Aqui também, ó. Nas lentes, mesma coisa. A distância entre o objeto e o espelho você chama de P. E aí esse objeto que está a uma distância P da lente, é a letra que a gente vai usar, formou uma imagem que vai estar a uma certa distância da lente. A distância da imagem até a lente, a gente vai chamar de P'. Aqui também, ó. A distância da imagem até o espelho, a gente vai chamar de P'. E aí você tem a equação de Gauss. Deixa eu apagar aqui o feito dele, quando ele tinha 7 anos. E aí você tem a equação de Gauss, que é essa daqui, ó. 1 sobre F, 1 sobre a distância focal, tanto do espelho quanto da lente, vai ser igual a 1 sobre P, que é a distância do objeto até o espelho, ou do objeto até a lente, mais 1 sobre P'. Essa é a famosa equação de Gauss. Ou seja, o que você consegue com essa equação? Ora, se você conhece a distância focal da lente ou do espelho e sabe onde você botou o objeto, eu botei o objeto a 2 metros do espelho. Então, usando essa equação, você consegue descobrir onde vai estar a imagem nítida desse espelho, né, que esse espelho produziu. Certo? Então você relaciona a distância do objeto ao espelho, distância da imagem ao espelho e distância focal do instrumento. Má notícia. Má notícia. Aqui cai no MMC o tempo todo, né? Porque esses números aqui são diferentes. Como é que você soma frações que tem o denominador diferente? Você tem que fazer MMC. E aí a galera, pô, caraca, mestre, tem que fazer MMC e tal. Então existe uma outra maneira de você escrever essa fórmula aqui, essa equação. A gente faz o MMC para você e já te entrega lá na frente. É muito parecido com o macetinho que a gente usava lá na eletrodinâmica, quando você tinha que calcular a REC de 2 resistores em paralelo, né, que era 1 sobre REC, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aí a gente resolvia e te dava uma fórmula alternativa, né? Que é como se fosse essa fórmula, só que um pouco mais à frente ali, já resolvendo o MMC. Então a mesma ideia aqui. Essa equação, ela também pode ser escrita assim, ó. É a mesma coisa. É só um macete aí, principalmente para você que quer fugir do MMC. E, de fato, essa fórmula aqui, essa maneira aqui, às vezes é mais rápida. Às vezes, nem sempre, tá? Às vezes essa aqui é mais rápida que essa. Mas qualquer uma das duas você vai chegar no mesmo resultado. Que é o quê? A distância focal é o produto de P vezes P' sobre a soma. É o produto sobre a soma. Some produto? Moreno perguntou. Perfeito, Moreno. Some produto, é isso mesmo. Que era igual o que a gente fazia lá na REC, né? Perfeito, Moreno. Você é o cara. Exatamente. Some produto. Então, tanto faz. Tá legal? Agora, olha só. Além de você conhecer a posição da imagem, você também consegue descobrir qual é o tamanho da imagem. E esse tamanho da imagem a gente vai chamar de I, né?
I seria o tamanho da imagem. O é o tamanho do objeto. Então eu, por exemplo, tenho 1,80 m, vou ficar de frente para o espelho. Se eu tenho 1,80 m, estou de frente para o espelho, qual vai ser o tamanho da minha imagem? Ah, eu tenho 1,80 m, a minha imagem, se ela for reduzida, vai estar, sei lá, 90 centímetros. Então, o I vai dar 90 e o O vai dar 180. Certo? Então, eu posso descobrir o tamanho da imagem ou o tamanho do objeto. Como? Eu tenho uma outra equação para a gente trabalhar, que é essa aqui, ó. A razão I sobre O é igual ao menos P' sobre P. Onde P' é a distância da imagem, não é isso? Até o espelho, P é a distância do objeto. Esse sinal de menos, ele tem que estar na fórmula, hein, gente? E eu vou falar com vocês sobre os sinais. Os sinais são muito importantes aqui. Então ele tem que estar na fórmula. Esse sinal de menos aqui é da fórmula. Tá? Essa equação, ela é chamada de equação da ampliação. Ó. Então esse I sobre O, ou esse menos P' sobre P, também é chamado de ampliação. Às vezes ele fala, ó, o espelho produz uma ampliação igual a 3. Ou seja, ele está dizendo que I sobre O é 3, ou que menos P' sobre P é 3. Certo? I sobre O é igual a ampliação, menos P' sobre P também é igual a ampliação. E, consequentemente, eles são iguais um ao outro. Então isso aqui é uma outra equação importante que a gente utiliza. Cara, acabou. Você, por acaso, você talvez, se você procurar em algum livro, é possível que você encontre uma fórmula que misture as duas. Mas, de verdade, não precisa. Com essas duas aqui, você consegue resolver qualquer exercício. Não tem uma terceira forma. Tem uma terceira forma? Tem. Tem que se eu substituir uma na outra. Porque, por exemplo, no lugar do P e P' aqui, né, eu posso botar ali, ó, no lugar do P e P', arrumar um jeito de substituir por A e botar um A aqui, um I sobre O. Eu posso ficar misturando essas fórmulas. E aí eu consigo inventar um montão de fórmula. Mas não tem necessidade. Com essas duas fórmulas você mata tudo. Qualquer questão. Não existe nenhuma questão de espelhos e lentes para você calcular que você precise utilizar uma fórmula que não seja uma dessas. Você consegue matar todas as questões com isso. Perfeito? Simples. Tá? Aqui é a equação de Gauss. Bom, existe uma outra coisa que eu preciso comentar com vocês, mas isso aqui é só para lentes. Então, o OBS, ó. Só para as lentes, não é para os espelhos. Isso aqui é tudo para o espelho e lente. Isso aqui vale para os dois. Agora aqui, ó, só para lentes. Que é o quê? Lembra do... Ó, só para lentes. É o OBS. Vou botar para você. Você sabe que as lentes, né, elas têm um grau. Não é isso, doutor? O cara tem miopia. Aí ele tem, sei lá, 2,5 graus de miopia. Né? O outro tem 2,75 graus de astigmatismo. Esse grau, na verdade, o nome correto é grau de dioptria. Então, isso seria a vergência da lente. Então, só para lentes, ó, existe um termo aí que a gente não usa nos espelhos, a gente só usa nas lentes, que é a vergência. Tá? Vergência ou convergência. O que é a vergência? A vergência é o inverso do foco. Então, o que pode acontecer é que, às vezes, em algumas questões, ele não te dá o foco, ele te dá a vergência. Entendeu? Uma lente com vergência igual a 4. Pô, se a vergência é 4, o foco é o inverso da vergência. A vergência é o inverso do foco, o foco é o inverso da vergência, né? Passa o foco para lá, passa a vergência para cá. Né? Isso aqui resulta que o foco é 1 sobre a vergência. Certo? Então, se a vergência é 4, o foco é 1/4. 1/4 em quê? Isso aqui, ó, a vergência, a unidade da vergência é o grau de dioptria, que a gente representa assim, ó, DI, que é a dioptria.
tá? Essa aqui é a unidade da divergência, dioptria. E aí, uma dioptria é a mesma coisa que 1 metro a menos 1. Em outras palavras, se o cara falar para você que a lente tem 4 graus de dioptria, significa que o foco dessa lente é 1/4, ou seja, 0,25 metros, ou 25 centímetros. Então o cara fala, uma lente com 4 graus de dioptria, aí você vai jogar aqui, ó. Tá, então se é 4 graus de dioptria, o foco é 0,25. Então tu vai botar aqui, ó, 25 centímetros. Então tem algumas questões que ele te dá a dioptria para você saber o foco, para você poder jogar na equação do Gauss. Tá legal? Cara, tira um print aí então, nesse resuminho aí importante. Beleza? Tira um print aí. Maravilha. E aí agora eu quero falar com vocês sobre os sinais, cara. Então olha aqui, ó. Vamos falar sobre os sinais. Por quê? Cada letrinha dessa daí pode ser positiva ou negativa. Então, ó. Primeira coisa, o foco. O foco, cara, ele pode ser positivo ou negativo. Se o foco for positivo, é porque é um espelho côncavo ou uma lente convergente. Cara, isso aqui é muito importante. Se o foco for negativo, aí é um espelho convexo ou uma lente divergente. Por que isso aqui é muito importante? Porque o cara vai colocar na questão assim, um espelho convexo tem distância focal 30 centímetros. Ele falou que é convexo e ele vai te dar a distância focal 30 centímetros. Aí você não lembra daquilo, tu vai chegar na equação, vai meter um 30 aqui, né? 30 centímetros. E você vai errar, cara. Por quê? Você não vai achar um número só com um sinal trocado, não. Você encontra outro número. Então é você que tem que se preocupar em olhar na equação e quando ele falar que o espelho é convexo, né, no enunciado, pô, o espelho é convexo, distância focal 30 centímetros. Beleza, mas como ele é convexo, na hora de jogar na fórmula eu tenho que botar um sinal de menos. Porque o espelho convexo tem distância focal negativa. Entendeu? Isso que é o perigo. Por exemplo, ó, pelinha. Pelinha é a distância da imagem. Lembra do meu desenho que eu botei aqui? Pelinha é a distância da imagem ao espelho. Se o pelinha for positivo, ó, tu vê que isso vale tanto para lentes quanto para espelhos, tá? Se o pelinha for positivo, a imagem é real. Se o pelinha for negativo, a imagem vai ser virtual. Lembra que a gente falou disso na última aula, né? Uma imagem real é uma imagem que é formada pelos próprios raios luminosos. A imagem real é aquela fora do espelho, né? Ou fora do instrumento. É aquele hologramazinho que eu trouxe pra galera ver, né? Do sapinho, da moeda. Isso é uma imagem real. Imagem virtual é dentro do espelho. Imagem virtual é aquela que você está acostumado aí no teu banheiro. Quando você olha para o espelho plano, a imagem está dentro do espelho. Isso é uma imagem virtual. O pelinho é negativo. Aqui, o tamanho da imagem, o I. O tamanho da imagem pode ser positivo ou negativo também. Ó. Se o I for positivo, a imagem é direita. Imagem direita. Se o I for negativo, aí a imagem é invertida. Então é de cabeça para baixo. Imagem direita é que ela tem o mesmo sentido do objeto. Imagem invertida de cabeça para baixo. Cara, isso aqui é muito importante, isso aqui que faz errar pra caramba, porque na hora que você for jogar na equação, você tem que se preocupar com isso. E aí tem um detalhe interessante, olha aqui.
Presta atenção, ó. Atenção. Qual é a atenção que eu quero que você tenha? Tá vendo que nessa fórmula tem um sinal de menos aqui? Se o P' for positivo, ou seja, se for uma imagem real, tu vai botar um número positivo. Só que como tem um sinal de menos na frente, você vai acabar encontrando um I negativo. Então, quando o P' for positivo, o I vai ser negativo. Ou seja, quando a imagem for real, ela vai ser invertida. Agora, se o P' for negativo, tem um menos na frente e ele é negativo. Aí menos com menos dá mais. Se o P' for negativo, você encontra um I positivo. Ou seja, quando a imagem for P' negativo virtual, o I vai ser positivo, direito. O que eu estou querendo te dizer é que, por conta dessa fórmula aqui, por conta desse sinal de menos, P' e I vão ter sempre sinais contrários. Quando um for positivo, o outro é negativo e vice-versa. Certo? Ou seja, sempre que a imagem for virtual, ela vai ser direita. Se o P' for negativo, o I vai ser positivo. E sempre que a imagem for real, ela vai ser invertida. Uma curiosidade aí que às vezes salvem algumas questões que você precisa saber disso. Tá aí, cara. Eu sei. Muita informação, ó. Olha lá, o Gustavo falou, mas é muita fórmula, Bruna. Pois é, eu sei, gente. É muita fórmula, mas eu tô tentando resumir aqui da maneira mais simples para você, tá? O Gustavo falando, matéria conteudista, de fato. Essa parte aqui, realmente, tem muita fórmula, os sinais, é importante, mas eu tô tentando fazer o meu papel aqui, não fui eu que coloquei isso lá não, tá? Eu tô tentando fazer meu papel de quê? De tentar resumir isso, de tentar sintetizar e mostrar para você aqui, né, o que você precisa. É isso, tá? O resumo é esse. Agora, obviamente, você precisa praticar, né? Praticar para você poder ficar afiado nisso. E aí vem um grande problema. Para praticar, mas tem que praticar tudo. Praticar química, praticar biologia. É isso. Ninguém falou para você que ia ser fácil, não. Tá? Realmente é difícil. Mas, né, as pessoas buscam isso. Para você buscar o seu objetivo, você precisa passar por esses sacrifícios, cara. E é isso. Vamos que vamos. É o que tem para hoje, né, diretor? É o que tem para hoje. Então vamos cair dentro, vamos estudar, né? Se a gente estudar, a gente vai chegar lá, tenho certeza. Todo mundo é capaz. É muita matéria, mas nem é tão complicado assim. O problema é o acúmulo, né, de coisas. O fato de ter muita coisa. Mas cada coisa separadamente nem é tão difícil, tá? Claro que requer um pouco de prática, mas você consegue. Você consegue. O Gustavo tá assim, por que eu não nasci herdeiro? É verdade, Gustavão, eu também queria, sabia? Eu também queria. Mas, vamos lá. Vamos que vamos. Já que a gente não nasceu herdeiro, né? Vamos... tira um print, que isso é importante, que eu vou apagar depois pra gente fazer uma questão. Show de bola. Vamos embora. Quem sabe aí? Quem sabe? Quem sabe parece que bate na tua porta aí uma tia-avó, hein? Uma tia-avó das antigas aí, ó, que infelizmente se foi e deixou um dinheiro pra você aí. Pô, vamos torcer. Olha lá. Quando um objeto real foi colocado perpendicularmente sobre o eixo principal a 20 centímetros do vértice de um espelho côncavo, não se observou a formação de imagem imprópria. Então, decidiu afastar o objeto 40 centímetros do ponto no qual o objeto foi inicialmente colocado, mas mantendo o objeto sobre o eixo e à frente da superfície refletora. Nessa nova situação, qual o valor do aumento linear transversal observado? Beleza. Vamos lá então. Ó. A galera já printou aqui, né? Já printou. Vamos entender. Olha lá, volta para o print, professor Camille Ferreira. Aí, Camille, para você, Camille. Show de bola. Printou. Vamos lá. Olha aqui, gente. Deixa eu te explicar isso aí, o que a questão está dizendo. Ele falou que quando ele colocou o objeto exatamente a 20 centímetros do espelho côncavo,
ele não observou a imagem. Aí ele colocou entre parênteses, imagem imprópria. Sabe o que é isso? Olha aqui. Pensa comigo aqui, ó. Vou te dar esse bizu, ó. Eu já botei essa questão, essa primeira questão aí para você ter essa ideia aí desse bizu. Olha aqui. Então o cara pegou, botou o objeto aqui, ó. E esse objeto estava a 20 centímetros do espelho. E ele não viu a imagem. Não viu a imagem. Onde é que está o pelinho? Não sei. Pensa comigo naquela equação do Gauss. Olha aqui. 1 sobre F, 1 sobre P mais 1 sobre P'. O P é a distância do objeto até o espelho. Vamos supor que então o P vale 20 centímetros, que ele falou. 20 centímetros. Ele quer saber o P', né? Formação da... Na verdade ele quer o aumento linear, mas a gente vai ter que descobrir o P'. Eu quero saber onde vai estar a imagem dele. Só que eu também não sei o foco. A pergunta que eu te faço é, e se o foco fosse 20 centímetros? Ou seja, e se esse objeto tivesse exatamente sobre o foco? O que vai acontecer? Olha lá. Se o objeto estiver exatamente no foco, ou seja, se o P for igual ao F, quando tu passar esse cara para lá, ele não tem que ir negativo? Ó, vou isolar o 1 sobre P'. Pega o 1 sobre 20 e passa para lá. Ficaria assim, ó. 1 sobre 20 menos 1 sobre 20 é igual a 1 sobre P'. Cara, 1 sobre 20 menos 1 sobre 20 dá 0. E agora? 1 sobre P' é 0. Como é que é isso aí? P' não pode ser 0. Lembra que não pode ter 0 no denominador. 1 sobre 0 não existe na matemática. Quanto vale P' para aquilo ali ser 0? Pensa, 1 dividido por alguém vai dar 0. É que esse número aqui ele é muito grande. 1 dividido por 1 milhão daria 0,0001. 1 dividido por 100 milhões daria 0,000001. E quanto maior for esse número aqui, mais próximo de 0 é essa fração. Quando então a gente diz que essa fração é 0, a gente está dizendo que esse número aqui é um número muito grande, é um número tão grande que tende a infinito. Ou seja, imagine, por exemplo, o que é infinito? Você pegar um espelho e tentar refletir, por exemplo, o Sol. Qual é a distância que o Sol está do espelho? Pô, infinito, em comparação à distância focal do espelho. Então, se o objeto está no infinito, a imagem dele vai se formar no foco. Agora, se o objeto estiver no foco, a imagem dele vai se formar no infinito. Então, esse infinito, pensa, esse infinito não é infinito, é muito grande. Quando isso acontece, a gente diz que essa imagem é uma imagem imprópria. O que é uma imagem imprópria? É uma imagem que é formada no infinito. É uma imagem que é formada a uma distância muito grande. Essa imagem imprópria acontece o quê? Quando o objeto está no foco. Mestre, como é que eu tinha que saber isso? Como é que eu ia saber isso? Não, tu tinha que saber isso. Tu não tinha que chegar a essa conclusão sozinho na questão, não. Você tinha que saber isso. Isso é um tópico da matéria. Quando o objeto estiver no foco, a imagem é chamada de imagem imprópria. Perfeito? Que eu deixei para falar com vocês hoje aí nessa primeira questão. Então, se você sabe disso, partindo do princípio que você sabe disso, olha lá, quando ele fala para você assim, ó, nessa questão número 1. Quando o objeto foi colocado a 20 centímetros do vértice do espelho côncavo, não se observou a formação de imagem imprópria. Opa, você já tinha que saber que se a imagem é imprópria, é porque o objeto está no foco. Então, se o objeto está a 20 centímetros do espelho, significa que a distância focal é 20. Era isso que você tinha que saber.
Então, se o objeto estava a 20 centímetros e não formou imagem, essa posição é o foco. E como é um espelho côncavo, esse foco é positivo. Beleza. Essa foi a maneira que a questão arrumou para te dizer o foco, entendeu? Seria muito mais bacana da parte dele se ele dissesse para você assim, ó, o foco do espelho vale 20. Mas ele não quis falar isso. Ele quis falar, ó, botei o objeto a 20 centímetros e não formou imagem. Aí você tinha que saber que quando não forma imagem é porque o objeto está no foco. Então o foco vale 20. Depois ele fez o seguinte, ele afastou o objeto, o enunciado, ó, falou isso. Ele afastou o objeto mais 40 centímetros da posição que estava. Ou seja, o objeto agora está a 60 centímetros do espelho. Então o P agora é 60 centímetros. Perfeito? Vamos descobrir quem é o P'. Ou seja, agora vamos ver onde vai estar a imagem nessa segunda situação. Porque na primeira situação não tinha imagem. Mas aí ele botou o objeto lá atrás, agora vai ter uma imagem em algum lugar. Vamos ver aonde. Vamos ver? Bom, o que a gente faz? 1 sobre F, olha lá, é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Pronto. Vou pegar esse 1 sobre 60, vou passar para lá negativo, para achar o P'. 1 sobre 20 menos 1 sobre 60 é igual a 1 sobre P'. Tá vendo? Aí agora como é que eu diminuo 1 sobre 20 menos 1 sobre 60? Eu não posso diminuir frações que têm um denominador diferente, né? Eu tenho que fazer o MMC. O que é o MMC? É o menor múltiplo em comum. Para você que não lembra disso, olha aqui. O que é o MMC, gente? É o menor múltiplo em comum. Ou seja, quais seriam os múltiplos de 20? Os múltiplos de 20 são 20, 40, 60, 80, 100, de 20 em 20. Quais seriam os múltiplos de 60? 60, 120, 180. Né? Aqui, ó, do 20, 120. Aqui, 240, 300. Então, esses são os múltiplos do 60, esses são os múltiplos do 20. É só tu ir somando de 20 em 20, de 60 em 60, você está achando os múltiplos daqueles números. O MMC é o menor múltiplo em comum. É isso, ó. O 60 é múltiplo dele mesmo, porque 60 vezes 1 dá 60. E o 60 é múltiplo do 20, porque 20 vezes 3 dá 60. Então 60 é o menor múltiplo em comum. Ou seja, eu vou reescrever essa fração aqui com o 60 embaixo. Tá lá. Aí esse 60 continuou 60, então em cima continua 1. Eu só repeti essa fração. Agora esse cara, se o 20 virou um 60, o que eu fiz para o 20 virar um 60? Eu multipliquei ele por 3. Se eu multipliquei ele por 3, eu multiplico em cima também por 3, para não alterar a fração. Certo? Tanto é que se eu fizer essa simplificação, ó, o 3 e o 60, se eu simplificar por 3, volta a ser 1 sobre 20. Então eu estou escrevendo o mesmo número. Certo? Agora sim, ó, o 60 você repete, e aí você subtrai em cima. 3 menos 1 dá 2. Isso é igual a 1 sobre P'. Agora, ó, ou você inverte as duas frações, ou multiplica cruzado. 2 vezes P' é igual a 60 vezes 1. Então, P' vai dar 60 dividido por 2, 30. 30 centímetros. Show? O que ele pediu na questão? Ele pediu o aumento linear. Lembra que eu mostrei para vocês? Ó, o que é o aumento linear ou a ampliação linear? Esse aumento linear ou a ampliação é aquele A da fórmula. Lembra que A é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Então, a ampliação, né, ou o aumento linear é menos P' sobre P, ou I sobre O. Como eu já tenho P' e já tenho P,
acabou. Essa ampliação ficaria menos P', ou seja, menos 30, sobre P, que é 60. E aí, simplificando, ó, por 30, aqui dá 1, aqui dá 2. Então, essa ampliação vale menos 1/2. Ih, o pessoal deve estar reclamando pra caramba. Eu não olhei o chat, não, mas o pessoal deve estar... Hã? O que tu achou dessa questão aí? Vai ter que fazer essa conta toda, Arthur. Essa questão é considerada difícil, né? É uma questão considerada difícil. Mas tu vê, é uma questão realmente trabalhosa, né? Trabalhosa. Essa questão não é do Enem, tá? É uma questão de outro vestibular. Eu coloquei aqui para a gente poder ver a aplicação das fórmulas, né? Para você entender do que se trata. Agora, claro, para você ficar bom nisso aí, é prática, faz exercício. Bom, eu vou te dar uma dica, tá? A dica é, esse assunto, cara, de cálculo, graças a Deus, para você que está aí chorando muito, reclamando, meu Deus, minha nossa, oh não, vou morrer. Física por amor, o Torgi tá perguntando. Não é do ITA não, Thiago Silva, não é do ITA não, é um vestibular normal, tá? Mas olha só, esse assunto que você tem que calcular as imagens, cara, cai muito pouco no Enem, aparece muito pouco. Então assim, essa parte da ótica no Enem, ela é muito mais importante aquela parte conceitual, aquela parte das cores, na nossa primeira aula, as cores, né? Quando bate no prisma, sofre decomposição, papapá, né? Até a parte dos raios, quando passa pela lente, quando passa pelo espelho, né? Se vem paralelo, passa pelo foco. Lembra que eu trouxe aqui os laserzinhos para a gente ver? Essa parte conceitual, ela é muito mais importante quando a gente fala de Enem. Essa parte de cálculo, ela realmente aparece muito pouco. Tá legal? Então, assim, apesar de ser mais trabalhosa e tudo mais, a recorrência no Enem é pequena. Só que é aquilo, a gente não pode deixar de falar. A gente tem que falar porque se aparecer, tu vai depois botar o dedo na minha cara, né? Arthur, seu verme, você não falou isso aí, caiu. Então a gente fala. Mas de fato cai menos, cai pouco, tá? Então eu sugiro que você dê atenção a outros assuntos primeiro. Depois você está trabalhando todos esses outros assuntos, tudo bem, dá uma revisada nisso. Hoje, por exemplo, que você viu, pega aí o nosso material. Arthur sempre tentando confortar no final. Claro, porque assim, não é o fim do mundo não, cara. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é não. Não é não. Tu pega agora no final da aula, faz as questõezinhas, faz umas questões dessa daí, tal, só para tu se situar e, meu irmão, bola para frente, próximo assunto. Porque esse assunto aparece bem pouco, tá certo? Então não fica muito preocupado não, porque é justamente por isso, é um assunto que requer muita matemática, né? Muito conceitual, muito conteudista, então realmente aparece menos. A gente falou, você viu, é bom você ver, é bom você saber que existe isso. Caraca, dá pra gente calcular o tamanho da imagem, onde a imagem vai estar, tem umas equações, a historinha do Gauss, então é sempre bom. Aula é sempre bom. Você sempre vai aprender alguma coisa na aula. Assistir uma aula é sempre legal, sempre gostoso aprender, certo? Mas dá uma olhadinha, faz umas questões ou outra e tal, e ó, passa para outro assunto, porque esse assunto de fato cai pouco. Tá legal? Show de bola, gente? Então é isso. Obrigado aí, ó. Obrigado aí pela participação, tá? Obrigado aí pelo carinho do chat de sempre. Bom final de semana pra vocês, né? Agora emenda logo esse feriadão aí. Tem geografia daqui a pouco, tem o arroz, né? Tem. Leandrinho hoje não tá cansado, não. Trocar de blusa, não, Arthur? Acho que eu vou trocar de blusa aqui. Posso trocar de blusa aqui? Pode. Pra fechar bonita a aula de hoje? Então, pra fechar bonita a aula de hoje, né, cara? Tem casamento hoje? Hã? Tem casamento hoje? Tem casamento. Eu trouxe roupa pra ir pro casamento hoje. Posso vestir? Posso vestir aqui pra acabar? Pode. Então, galera, é isso, tá? Ó, fechando a aula de hoje aqui. Tá aí. Forte abraço pra vocês aí, bom final de semana, né? E tamo junto. Beijo grande e até a próxima. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.